Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dica de carreira, tá? Então a gente está aproveitando aí alguns vídeos sobre carreira, porque eu acho que é bastante importante a gente se desenvolver, tá? Então a gente está cada vez mais preparado aí para o mundo, não só no mundo da programação, tá? Mas muitas vezes no mundo geral, tá? Às vezes você vai comprar uma casa e você tem que fazer algumas decisões, tomar algumas decisões, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Então, o seguinte, vocês já ouviram falar do termo custo de oportunidade? Se você não ouviu, eu vou mostrar para vocês o conceito aqui e vai ficar mais claro o que isso quer dizer, tá? Custo de oportunidade é o custo da sua decisão, tá? Então é o custo de você fazer uma coisa e não ter feito outra. Então imagina o seguinte, você tem uma casa, tá? Então você tem uma casa lá bonita, tal, e o aluguel dela é R$1.000 por mês. E aí você resolveu que você vai abrir um escritório naquela casa, tá? Então você sabe que o aluguel mensal custa R$1.000. Mas você foi lá e montou seu escritório nessa casa, tá? E aí você não precisa pagar R$1.000 de aluguel, teoricamente, tá? Então imagine que você não precisa dedicar R$1.000 para pagar essa casa. Porém, a sua decisão de montar o escritório lá tem um custo de oportunidade de R$1.000. Por quê? Se você não fizesse isso, você estaria ganhando R$1.000 por mês com o aluguel daquela casa, tá? Então se você não estivesse usando isso para a sua empresa, você estaria usando, tendo lucro, vamos dizer assim, de R$1.000 por mês naquela casa. Mas agora, se a gente pegar esse exemplo e colocar em outras situações, vamos dizer assim, isso vai ficando mais interessante. Então, por exemplo, se você vai fazer um curso que acelera o seu aprendizado, tá? Então, ao invés de você bater cabeça muito tempo, você vai bater cabeça menos tempo. Isso diminui o seu custo, aumenta, aliás, a sua possibilidade de diminuir o custo de oportunidade, porque você vai precisar investir menos tempo e aquele tempo que sobrou, você consegue dedicar para outra coisa, para uma coisa mais produtiva. Então, se você vende a sua hora, por exemplo, a X reais por hora, você vai conseguir usar essas X horas, ao invés de estudar, que você não vai estar ganhando nada, você consegue utilizar para ganhar dinheiro, por exemplo, tá? Então, hoje, tudo que eu faço, eu penso nisso. Então, por exemplo, eu vou pegar um cliente novo. Eu penso o meu custo de oportunidade. Então, por exemplo, um cliente novo ele vai me pagar R$1.000 por mês, mas ele dedica um desenvolvedor full time. Então, assim, para mim, não vale a pena. É o meu custo de oportunidade. Eu vou ter que pegar uma mão de obra cara, né, o CLT e etc., para atender um cara exclusivamente, né? Então, e ele não vai pagar esse custo. Então, ele não vai pagar esse custo que eu tenho com o desenvolvedor. Então, muitas vezes é melhor pagar o desenvolvedor com dinheiro de investimento para ele desenvolver uma aplicação para mim que vai me gerar um faturamento na frente. Então, é o custo da minha decisão, digamos assim. Tá? Então, mas o mais importante é a gente pensar no custo de oportunidade. Tá? Então, se você vai tomar uma decisão, perceba que se você não fizer essa decisão, quanto você poderia estar ganhando, e se você tomar essa decisão, quanto você poderia estar ganhando, tá? Eu fiz isso, inclusive, durante as minhas decisões de empresa. Então, eu vou continuar a minha empresa desse jeito, ou se eu continuar sozinho, eu ganho mais do que com a empresa. No fim das contas, eu cheguei à conclusão que se eu trabalhasse como funcionário numa empresa, eu estaria ganhando mais, aliás, do que eu ganhar como empresário, e trabalhando menos, né? Então, assim, o meu custo de oportunidade era muito alto de ser empresário, na época eu estava sendo empresário, tá? Então, assim, no ano passado, antes de eu remodelar a minha vida toda. Então, assim, eu estava faturando bem menos, né? Eu estava rendendo menos dinheiro para mim, pessoa física, porém eu estava trabalhando mais. Então, assim, faturando, ganhando menos, trabalhando mais. E aí, quando eu tive a sensação, se eu trabalhar para uma empresa de fora, eu vou ganhar muito mais do que eu estou ganhando como empresário, tá? Então, foi aí que eu mudei essa chave, porque eu percebi o meu custo de oportunidade. Então, o meu custo para ser empresário há um tempo atrás, né, antes de eu fazer essa mudança que ocasionou o Dev Pleno hoje, vamos dizer assim, eu tinha esse custo, né? Então, assim, eu investia o meu tempo que valia X numa coisa que me retornava metade de X, um terço de X, um quarto de X. Se eu fosse comparar hoje, aí daria mais ou menos um quinto de X, tá? Então, assim, não estava valendo a pena, né? Então, e aí sim, quando eu tive a consciência disso, tudo mudou, né? Então eu falei, não, vamos trabalhar com a inteligência. Eu vou fazer as minhas horas trabalhadas valerem mais, né? Então, aí sim, eu vou investir a minha hora para uma coisa que me retorne mais, né? Então, porque eu tenho já esse custo de oportunidade. Porque se eu trabalhar para alguém, a minha hora custa X, né? Então, esse conceito é muito legal, tá? Então, por exemplo, né, você chega e fala, eu vou ou não assistir um jogo de futebol, tá?
E aí muitas vezes você, eu não vou ganhar nada com esse jogo, né? Então, se você não é tão fã, eu não vou ganhar nada com esse jogo. E aí você fala, pô, tudo bem, se eu estudar X, eu vou ter uma possibilidade de ganhar a mais. Então, meu custo de oportunidade que eu vou trocar é zero, né? Porque você estaria assistindo um jogo de futebol ao invés de fazer alguma coisa que retorne alguma coisa financeira para você. Tá? Então, é sempre muito legal colocar isso na balança. E quando eu comecei a colocar isso na balança, tudo mudou. E eu tô falando isso para vocês na mais sincera, de muito carinho, digamos assim, para vocês, porque quando a gente faz isso, tudo muda, tá? Então, eu tenho amigos, eu tenho esse ritmo de trabalho, tá? Então, eu trabalho muito tempo, tá? Então, eu chego a trabalhar 14 horas por dia, porém, hoje eu tenho tempo para fazer outras coisas. Então, apesar de eu trabalhar muito, eu ainda reservo horas que eu não toco. Então, são horas que não tem um custo de oportunidade ali, digamos assim, atrelado. Então, não gera nem faturamento, nem nada, mas ela me traz qualidade de vida, tá? Então, existe esse balanceamento também, tá? Então, muitas vezes eu falo, tudo bem, eu vou vender a minha hora, mas eu vou ter que vender em troca de 1 hora de sono, tá? Então, isso muda muito, tá? Então, se eu tenho que dedicar 1 hora do meu sono para fazer alguma coisa, essa hora tem que custar mais caro, porque o meu sono é impagável, né? Então, assim, ou a minha saúde é impagável. Então, se eu vou vender um estresse, se eu vou fazer um projeto que é estressante, essa hora tem que ser mais cara, porque o custo de oportunidade seu é muito alto, né? Não sei se fica claro isso. Olha como que isso muda a decisão, tá? Então, o vídeo de hoje é para você pensar sobre isso, né? Então, quanto que você está utilizando com inteligência as suas horas do dia, tá? E aí, é muito legal, coloque isso na balança também, as suas horas que é de qualidade de vida, tá? Às vezes uma academia, eu faço, tá? Então, academia, natação, aula de guitarra, tá? Então, eu faço aula de música. Então, assim, é um momento muito bom para mim, tá? Então, é um momento que realmente eu ganho qualidade de vida e eu ganho mais vida, né? Porque senão também não faz sentido você ter só custo de oportunidade para a parte financeira e não colocar nessa balança também saúde, qualidade de vida, tempo com a família, tempo com as pessoas que você ama, tá? Então é muito importante colocar isso tudo na balança na hora que você vai tomar uma decisão, tá bom? Pessoal, essa é a minha dica de carreira para vocês hoje. Eu tava bastante tempo para falar sobre isso com vocês, mas o mais importante hoje eu vejo que quando eu coloquei isso na balança, isso fez muita diferença na minha vida, tá? Então, espero que isso também faça muita diferença para vocês, porque realmente a gente brinca que é um game changer, né? Então, muda totalmente a forma como você lida com decisões, né? Então, você vai pensar, ao invés de só pensar em dinheiro e às vezes trocar sono, trocar saúde por dinheiro, você começa a tomar decisões de uma forma muito mais acertada e muito melhor para você, tá? A decisão sempre tem que ser boa para você e para as pessoas que te rodeiam, tá? Então, depois você começa a pensar nas outras pessoas, tá bom? Bom, pessoal, essa é a minha dica para você. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, clica no sininho para receber notificação sempre quando a gente postar um vídeo novo. Vai no Facebook, faz a mesma coisa, tá? Segue a gente lá e pede para receber os conteúdos primeiro. E vai no devplano.com, que lá tem todos os nossos conteúdos, tudo separadinho, bonitinho. E além disso, tem uma caixinha lá que você pode deixar seu e-mail, que a gente vai mandar para vocês as nossas novidades semanais, tá bom? Pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Deixa aqui o like se você gostou e comenta o que você achou desse vídeo. Eu vejo você no próximo. Até mais!